Hogwarts Legacy é o jogo do momento e tá todo mundo querendo jogar, mas será que ele é para todo o setup? Bom, a gente fez aqui um teste em 3 setups em níveis diferentes, tanto do mais basicão no vídeo integrado até uma 4090 e um 13900K. Então a gente vai ver aqui como se saíram esses setups para ver se o seu PC vai rodar, fechou? A gente vai começar de cima para baixo no setup o mais caro, vamos colocar aqui, o setup mais caro e o mais potente também, né, na 4090 e o 13900K. E eu vou te dizer que, ó, até esses jogos AAA de hoje em dia estão fazendo esses setups mais caros passarem um pouquinho de dificuldade. Então a gente vai ver aqui como é que isso ficou, fechou? Ó, ele teve uma média de 55 FPS. É ruim? Não é ruim, mas a gente sempre busca o quê? Aquele 60, né? 60 é o mais fluido. Ele teve picos de 118, mas foram apenas picos, e teve uma mínima de 12. Acredite se quiser, uma 4090 e um 13900K conseguiu ter uma mínima de 12 frames, enfim. E a gente consegue ver aqui pelo gráfico exatamente onde aconteceu essa queda aí para 12 FPS, até porque tem um pico aqui que está muito mais absurdo do que os outros, muito acima da média, né? Todos os jogos têm esses picos, né, de diferença aí de FPS que você acaba tendo, nessas quedas de FPS. Só que esse aqui realmente foi muito absurdo, ele está muito disparado aí acima dos outros. E é importante ressaltar aqui também que esse teste que a gente fez aqui, nesse período de teste, em todos os setups a gente fez exatamente no mesmo local, que é na saída ali de Hogwarts para o mundo aberto em direção a Hogsmeade. Todo mundo que está jogando constatou que essa é a parte mais pesada do jogo, que é quando você sai do castelo para ir para a parte aberta, né, onde você começa a ter contato ali com a vegetação, pessoas andando no mapa e também uma floresta gigantesca lá no fundo. Então essa é a parte mais pesada, por isso que a gente escolheu esse trecho aí do jogo para poder fazer os testes. E uma notícia meio que triste pro geral e pro público em geral é que os jogos AAA que estão sendo lançados hoje em dia, seja o Hogwarts Legacy ou Forspoken, é meio que o mínimo para você ter hoje no seu PC 16 GB de RAM para você rodar aí tudo, fechou? Então a gente consegue ver aqui que ele ficou numa média de 10 a quase 11 GB de RAM. Então pra galera aí que infelizmente tem 8 GB para menos, acho que vai ficar um pouco difícil de você conseguir jogar até com uma 4090. Não, e curioso que, por exemplo, um jogo que vai sair em breve para PC, de PS5, que é o Returnal, ele tá pedindo 32 GB de RAM. Lá em casa é. De mínima. De mínima. De mínima. E uma 5090, que nem lançou ainda. Exatamente. Tipo lá em casa não vai ter Returnal. Não vai ter. Vou jogar lá na casa do Emerson. E o 13900K estava rodando aqui, galera, em 5.500 MHz em todos os núcleos. Mas uma coisa muito interessante da gente citar aqui é o uso de VRAM da 4090. É uma 4090 que tem 24 GB de VRAM e teve picos ali que chegou acima da metade, batendo 12.78 GB de VRAM, mas ficou numa média ali de 11.97. Ou seja, metade da VRAM da nossa placa de vídeo estava sendo usada para rodar o jogo. E com esse setup a gente realizou todos os testes no Ultra, com o Ray Trace ativado, enfim, todos os recursos que o jogo permitia a gente colocar a mais ali, a gente foi colocando e ficou naquela média. E a gente também fez o teste com o DLSS ativado e a gente teve uma média significativa aqui de ganho de FPS. A gente saiu daquela média de 55 e a gente foi para 82, ou seja, se a gente ficou na média ali abaixo dos 60, que é o mais fluido, agora com 22 FPS acima dos 60 a gente já consegue ter uma jogabilidade ali bem mais fluida. E é aquilo, né, cara? Eu não vejo por que hoje a galera não possa usar o DLSS sempre como padrão, né? Você consegue aumentar a nitidez do gráfico do jogo, ou seja, você não tem mais aquele embaçado que você ficava no fundo, igual antigamente. Sim. E você, querendo ou não, tem um desempenho melhor, cara. Não tem por que você não utilizar o DLSS se você tem esse recurso, sabe? E é aquilo, se você tá buscando 60, você não tá batendo 60 e o DLSS te joga acima disso aí, não tem por que não ativar. Uma coisa interessante é que a gente ativou um recurso a mais, que é o DLSS, e teve o uso de 1 GB de VRAM a menos. Ele foi aqui para uma média de 10.85, saiu daqueles quase 12. O que faz sentido, né? Já que ele vai renderizar numa resolução menor, ele gasta menos VRAM e ele depois faz o upscaling, né? Pra você poder ter o gráfico na qualidade como se estivesse enxergando em 4K, né? Esse teste que eu mostrei foi no modo qualidade e a gente também rodou aqui no DLSS 3, que está disponível para a linha RTX 40. E ele teve aqui uma média significativa a mais no ganho de FPS médio. Ele foi para 118, saiu dos 82 e foi para 118. Ou seja, muito mais fluido. Para você que tem um monitor aí que pega 144 Hz, você já está quase chegando nesse limite aí. Então ficou bem mais fluido o jogo e assim, a gente não teve quase nenhuma perda em questão de qualidade gráfica, né? O que é muito bom. Só que aqui o que dá pra gente ver é que ele acaba usando um pouquinho a mais de VRAM, ele fica numa média ali de 12.71. Se você tem 24, não vai fazer tanta diferença assim. E a gente também rodou aqui no gráfico integrado, por incrível que pareça, a gente conseguiu abrir o jogo. E se você quiser ver aí, já vai deixando o seu like, porque deu trabalho pra gente conseguir testar no gráfico integrado. Então acho que vale a pena você deixar o like aí pelo resultado, fechou? Então vamos ver aqui como é que se saiu. O
O setup que a gente usou aqui foi um 5600G, que é o queridinho aí dos gráficos integrados, que roda vários jogos, mas com Hogwarts Legacy teve uma bela dificuldade aqui. E com 16 GB de RAM em 3000 MHz, vamos ver aqui como é que se saiu a Vega 7. E ficou em incríveis 14 FPS. Rapaziada, infelizmente aqui com a Vega 7 não vai ter como rodar o jogo, né? A não sei que você queira rodar numa roda quadrada aí, mas não recomendo porque ficou injogável. Ele teve um pico ali acima de 30 FPS, ficou ali com 38, mas ainda assim não ficou muito bom não. Tanto que aqui, ó, em Smooth, a gente consegue ver, Smooth é a fluidez, né? Ele teve fluidez em apenas 0,05 segundos, então... E o Low FPS ficou aqui com 59,68 segundos, em 99,5% desse teste, então realmente injogável nessas condições. Mas assim, a gente rodou esse teste aqui no médio em Full HD. Se a gente reduzir um pouquinho, será que a gente consegue chegar nos 30 ali para ficar jogável? Vamos ver aqui. A gente resolveu fazer o quê? Ativar um recurso que ele entrega pra gente aqui, que é o FSR2. Então ele vai renderizar agora em 720p, mantendo aquela qualidade gráfica de 1080 no médio, só que renderizando mais baixo para ganhar mais FPS. E a gente conseguiu sim ganhar mais FPS. Ele saiu dos 14 e foi para 18. O resultado final não foi tão significativo assim. E a nossa solução é qual? Reduzir ainda mais o gráfico. Então agora a gente vai para a qualidade no baixo. E com tudo no mínimo e o FSR2 ativado, a gente ainda não teve um ganho de FPS significativo. A gente saiu dos 18 e foi para o 20 na média. Você vê que o máximo ali fica naqueles 33 e o mínimo fica em torno de 10. Não teve muita variação no mínimo e máximo. E também não teve muita variação no médio. Então, continua injogável. A gente vê aqui que no Smooth, que é aquela fluidez, está em 0,22 segundos. Então, ainda não tem como fazer. Mas a gente ainda tem mais um recurso que a gente pode ativar para tentar chegar em alguma coisa. Vamos ver aqui. E a gente ativou aqui no Hogwarts Legacy o recurso Minecraft, né, que ele deixa o gráfico quase que semelhante ao Minecraft, ativando FSR1, mas aí sim a gente teve um ganho significativo de FPS, a gente ganhou 7 dessa vez, a gente estaria em 27 FPS médio, é quase os 30, é quase jogável, só que a qualidade gráfica, se você faz muita questão de ter uma qualidade gráfica, digamos, aceitável, talvez não seja aqui ainda o ideal para você. Mas a gente conseguiu ter aqui no Smooth, na fluidez, 55 segundos de fluidez. Então, se você está querendo muito jogar, aí você consegue, mas não vai esperar uma qualidade gráfica boa. O que dá pra, assim, deixar de um pouco de esperança pra galera é o seguinte. Isso é no trecho mais pesado do jogo. Ou seja, se no trecho mais pesado ele tá entregando 27, o cara consegue rodar acima de 30 pelo menos a 90% do jogo, sabe? Mas e se a gente resolver fazer um upgrade nesse setup aqui, né? Fazer um PCzinho custo-benefício colocando uma plaquinha de vídeo. Será que fica melhor? Acho que sim. E a gente manteve o mesmo setup e a gente colocou uma 2060, que hoje é a placa de vídeo custo-benefício, né? Ela tá num preço bem legal aí no mercado, então vale a pena pegar. E olha, no Ultra, na qualidade mais top que tem, claro que sem o Ray Tracing ativado, a gente conseguiu 50 FPS. Então agora sim a gente consegue jogar o Hogwarts Legacy numa qualidade gráfica muito boa e no FPS bem aceitável. Ou seja, tem esperança pra rodar 60 em casa, cara. É verdade, é verdade. Isso foi pro vídeo ou só um aconchego? Só pros dois. Só um aconchego. Só que 50 FPS ainda não é aquele 60 que a gente busca para rodar de forma fluida, né? Então a gente precisou ativar alguns recursos para chegar nos 60. E mantendo a qualidade gráfica no Ultra e ativando o DLSS, a gente chegou aqui em 63 FPS. Então agora sim a gente consegue rodar aí numa qualidade gráfica muito aceitável, que tá no Ultra, né? No máximo, sem Ray Tracing, é sempre bom lembrar essa parte, mas 63 FPS. Então tá bem fluido aí, então agora tá top pra gente jogar. Só que dá para melhorar mais um pouquinho. O Hogwarts Legacy na qualidade gráfica no alto, ele entrega um visual muito bonito pra gente. Então aqui, pelos nossos testes, eu acho que vale a pena você reduzir um pouquinho para ganhar aqui 15 FPS a mais, você vai ficar numa média de 77. Então agora sim entra numa média bem aceitável para você não ter dor de cabeça aí, tanto no gráfico quanto na oscilação de FPS. Acho que o que a gente chega de conclusão aqui é o seguinte, dá sim para rodar os jogos AAA de hoje em dia num PC custo-benefício, você fica ali, você não gasta tanto para montar um PC e você vai ter um PC aqui que vai conseguir rodar numa qualidade gráfica bem alta e no FPS bem aceitável. Então, vale a pena você investir sim numa placa de vídeo 2060 para cima. Se você tem uma 3060, 3070 para cima, você pode ficar despreocupado porque você vai conseguir rodar de boa. Então, para essa galera aí que tá com um PCzinho, um setup, às vezes um pouco mais humilde, ficar preocupado se vai conseguir rodar ou não, tá suave, o teste tá feito aqui, você vai sim conseguir aproveitar aí os jogos mais atuais. E lembrando que a gente fez o teste na parte mais pesada do jogo. Então, assim, essa oscilação de FPS que você viu foi na parte mais pesada, então outros trechos do jogo você vai conseguir rodar de boa.
E se você quiser ver testes ao vivo, é só me seguir nas redes sociais aí também, que eu vou estar fazendo livezinha de Hogwarts Legacy. Então acompanha lá no meu Instagram, me segue nas redes sociais, e a gente vai fazer vários testes ao vivo também e zerar esse joguinho aí, porque tá ó, sensacional. E para acompanhar o resultado aí de vários setups nos jogos mais atuais, é só você se inscrever aqui no Kabum TV, deixar aquele likezão e ativar o sininho também para receber tudo que a gente faz por aqui, fechou? Eu vou ficando por aqui e conto com vocês no próximo vídeo. Fui!